Olá pessoal, esse é o segundo vídeo tutorial aqui do EL608 e nele nós vamos ver a programação avançada. O trabalho mais refinado dentro da eletroacupuntura a gente consegue fazer dentro desta programação avançada, fazendo controle de largura de pulso e desenhando exatamente os padrões de frequência da forma com que a gente quer individualizar no nosso paciente conforme o nosso objetivo. O caminho é muito semelhante ao da operação básica. Nós vamos iniciar apertando seta para os lados, qualquer uma, até o item Escolha opção Editar memória. Clicaremos em Cell. Novamente devemos atribuir uma das letras. Vamos clicar aqui por convenção nesse primeiro programa na letra A. Vou fazer este programa em todas as saídas, lembrando que você poderia fazer em qualquer uma, selecionando de 1 a 4, 5 a 8 ou em todas, como eu vou fazer agora. Clico em Cell. Forma de onda, nós vamos buscar aqui o item Avançada, ok? E seleciono. Agora, ele vai nos pedir primeiro a frequência que vai ser atuar nesse programa. Você vai escolher então a frequência, vamos pôr, por exemplo, 4 Hz, ok? Essa vai ser um padrão contínuo, não vou usar duas frequências e nem intervalos. A forma do pulso, não polarizada, ou bifásica, ou bifásico alternado, ou então apolarizada, né? Vamos deixar aqui, neste protocolo, por exemplo, no não polarizado. Clico em Cell. Na sequência, ele vai nos pedir a largura de pulso, né? Você vai ver qual é a que você necessita no seu paciente. Vamos por exemplo aqui, 400 microsegundos, isso é só um modelo hipotético. Ele vai perguntar agora, nesse nível aqui da avançada, um tempo de subida, que seria um tempo onde a corrente leva para atingir a potência máxima que você selecionou apertando os botões aqui, né? É o formato mais comum dentro da eletroacupuntura. Nós vamos deixar a subida em 0, ok? Aí ele vai te perguntar o tempo on de F1, ou seja, é o tempo que a frequência 1 vai atuar. Nós geralmente colocamos tempos de 3 segundos, se isso fosse um burst ou um misto, mas aqui como vai ser uma contínua, tanto faz o tempo on, porque depois o nosso repouso será 0, e assim a onda vai ficar constante no teu paciente, né? Então pode deixar qualquer tempo aqui para fazer uma contínua, e seleciona. Na sequência ele te pede um tempo de descida, que é o contrário do que eu expliquei sobre o tempo de subida. Nós vamos manter então o tempo de 0. A ondulação nós vamos colocar em não, ok? Pois se você marcar sim, este pulso ele vai oscilar no teu paciente na intensidade, ok? Então, se você quer fazer a variação de amplitude ou de oscilação ou ondulação, onde a intensidade vai aumentando e diminuindo gradativamente, você tem que marcar em sim. Neste protocolo aqui, apenas para ilustrar, eu vou marcar como sim, ok? Tempo de repouso, como eu quero uma contínua, vai ser 0 e não teremos frequência 2. Se eu colocar uma frequência 2, ela vai virar uma mista. Então, mantemos frequência 2 não para fazer uma contínua. Tempo de aplicação total da terapia, aqui no nosso exemplo vou manter em 15. Gravar dados, sim. E agora aqui eu vou disparar o canal para que vocês observem o que é essa oscilação que eu programei. Esta oscilação é esta variação aqui que vocês estão vendo, de 80% até 100% e de 100% a 80%. O que ela reflete? Eu faço um ajuste aqui na intensidade em miliamperes, digamos 10 miliamperes. Então ele vai de 80% a 100% dessa intensidade que eu programei. Aquelas rampas de subida também vão trabalhar nesta mesma ideia da intensidade. Ele vai aumentando conforme aquele número de segundos, né? Formando uma espécie então de trapézio. A onda vem subindo, ela mantém um platô e depois vem descendo.
Aqui, neste caso da ondulação, ela fica ao longo do tempo variando, subindo e descendo, subindo e descendo. É um programa interessante, principalmente para as ondas contínuas, que evita um pouco o fenômeno da acomodação da corrente no paciente. Agora vamos fazer uma onda burst avançada. Teclamos seta para o lado novamente, escolhemos a opção editar memória, clico em Cell, novamente uma das letras, vou pôr aqui a letra D, poderia ser qualquer uma. A quantidade de saídas, né? 1 a 4, 5 a 8 ou todas, vou programar em todas. Forma de onda novamente avançada. Ele nos pede agora a frequência 1. Vamos pôr, por exemplo, uma frequência de 15 Hz. Ok? Ele vai te perguntar a forma de pulso, polarizado, não polarizado, bifásico, bifásico alternado. Vamos pôr aqui um não polarizado. A largura do pulso, né? Você vai ajustar conforme o protocolo que você quer fazer. Tempo de subida, vamos deixar em 0. Tempo de estímulo em 5 segundos. Tempo de descida 0. Este protocolo não quer uma ondulação, mas você poderia pôr ao seu critério. E tempo de repouso, como é um burst, temos que atribuir então um tempo de repouso. Neste caso, eu vou fazer o repouso igual ao estímulo, que são 5 segundos. Clico Cell. Burst, nós não temos duas frequências, então nesse caso eu vou colocar aqui em frequência 2, marcar como não Hertz e seleciono o tempo total da aplicação, por exemplo, 20 minutos ou o que você desejar. Clico em Cell, gravar dados, sim. E por fim, então, é só proceder com o ajuste no paciente. Então, aqui tempo de estímulo, seguido de tempo de repouso. Aqui em cima também vão ver menção ao tempo de repouso. Lembrando que no burst sempre iremos fazer o ajuste da intensidade no paciente durante o tempo de estímulo, pois se neste novo 608 você tentar fazer o ajuste durante o repouso, ele bloqueia. É uma trava de segurança. Agora vamos fazer uma onda mista avançada. Então, iniciamos teclando seta para o lado, escolho a opção editar memória, clico em Cell, escolho novamente uma das letras, vamos pegar aqui a letra F, poderia ser qualquer uma delas. Saídas 1 a 4, 5 a 8 ou então todas as saídas. Vou fazer esse protocolo em todas as saídas. Forma de onda tem que ser a avançada, se tiver outra coisa aqui vocês vão mudando até encontrar a avançada. Frequência 1. Vamos fazer um protocolo misto com um padrão denso disperso, alternando uma frequência baixa com uma frequência mais alta. Então vamos pôr aqui, por exemplo, uma frequência de 4 Hz. Ok? Essa vai ser a primeira frequência. Forma de onda vai ser polarizada ou não polarizada, bifásica ou bifásica alternada. Então, vamos escolher, por exemplo, um padrão não polarizado. Largura de pulso da primeira frequência. Vamos pôr, por exemplo, 450. O tempo de subida, eu gosto de trabalhar com 0. O tempo de estímulo, 3 segundos. Descida também 0 e sem ondulação. Tempo de repouso vai ser 0, porque se você colocar aqui um tempo de repouso, ao invés de passar diretamente para a frequência 2, ele vai fazer um intervalo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a frequência 2 entre na sequência da frequência 1. Então, tempo de repouso 0, seleciona. Por fim, vamos escolher frequência 2. Como eu falei, faremos uma mista padrão denso dispersa com uma frequência alta e uma baixa. Vamos pôr, por exemplo, 80 Hz, padrão não polarizado. Geralmente, quando eu trabalho com distanciamento entre duas frequências grandes como esse, por exemplo, de 4 por 80 Hz, isso é uma distância relativamente grande, eu coloco uma largura de pulso menor na frequência mais alta.
Tempo de subida, 0. Tempo de estímulo, vamos deixar 3 segundos. Descida também 0. E F2 sem ondulação. E por fim, vamos fechar aqui o protocolo com o tempo de aplicação total da terapia, por exemplo, 23 minutos. Eu gravo os dados e sim, marco como sim. Vamos proceder com o ajuste de intensidade no paciente. Lembrando que em ondas mistas, né, principalmente nas densas dispersas, nós devemos sempre ajustar a frequência, preferencialmente nas frequências mais altas, né, fazendo o ajuste da intensidade na frequência mais alta. Eu sei aqui que quando está passando a frequência mais alta, pois quando ela pisca mais lentamente, é a frequência baixa. E aqui, quando ela está ligada aparentemente direta, é a frequência mais alta. Aguardo a entrada dessa mais alta e vou aumentando a intensidade. Neste 608 novo, ele não vai alterar a frequência enquanto eu não der um tempo aqui no ajuste de intensidade. Então, como se eu estivesse aumentando lá no meu paciente, fiz o ajuste do canal, liberei aqui os botões e ele retoma o ciclo alternando as frequências.